Olá, hoje eu vou mostrar para vocês nosso primeiro exercício avaliativo que a gente vai ter. Além dos relatórios, a gente vai ter dois exercícios avaliativos e um projeto, como a gente disse antes. E agora que a gente terminou os 4 relatórios de Mongo, a gente vai ter o primeiro exercício avaliativo. O que se trata esse exercício? É basicamente um sistema de motorista por aplicativo baseado nesse diagrama UML aqui. O que esse diagrama UML traz para a gente de requisitos? Primeiro, vai ter que estruturar essas classes e fazer a lógica baseado no que está acontecendo aqui. Um motorista tem várias corridas, cada corrida tem um passageiro. A partir disso, você consegue desenvolver o sistema, pensar como você vai fazer com o motorista para ele conter as corridas, como você vai estruturar seus dados e por aí vai. O que a gente tem aqui de especificação? Primeiro, é que dessa vez não vai ser o Mongo local. A gente vai estar utilizando o Mongo no Atlas. E o que é o Atlas? Basicamente, ele é o serviço em nuvem do próprio MongoDB, e ele tem acesso gratuito para a gente poder usar e mexer com ele na nuvem mesmo, que é bem interessante. Aqui tem alguns conceitos, mas não precisa se preocupar. É bem intuitivo, cria sua conta lá, logando com o Google, vai criando organização, vai criando tudo, até você conseguir criar um projeto e aí criar um cluster, um shared cluster, que é a versão gratuita. E depois que você tiver ele criado lá, conseguir configurar acesso, né, usuário e senha, depois que você tiver tudo isso, você vai poder finalmente conectar. Então você vai lá no seu cluster, clicar no Connect, na aba Clusters, inclusive, e lá você vai ter Connect using MongoDB Compass. E ele vai te dar essa stringzinha, onde você vai substituir esse password pela senha. Então vai ficar basicamente, se eu voltar aqui, que eu estou no errado, esse aqui é um código de exemplo que eu tenho, aqui em Database, basicamente isso aqui. Sua string, sua connection string que você pegar, você vai tacá-la aqui no código de conexão que a gente já viu nesse último exercício. A gente tinha connection string localhost. Você vai substituir por essa aqui, que vai vir lá do Atlas. Então é bem simples, mas qualquer dúvida é só chamar o Evil que a gente ajuda. Mas no geral, bem simples. Voltando agora para o projeto. O que vocês vão ter que enviar para a gente? Aqui está enviar print, mas não precisa ser print, pode ser o código mesmo. Vou mudar aqui depois, inclusive. Mas vocês vão enviar para a gente a classe database, que é essa classe aqui, que se conecta com o banco. Eu estou pegando como exemplo o repositório do relatório 5, que eu fiz algumas modificações com relação ao que estava na última aula, mas eu vou pegar com base nele, porque ele é o que está mais próximo do projeto, do exercício avaliativo. Então você vai precisar enviar essa classe database para a gente, a motorista DAO. A motorista DAO basicamente é que vai fazer as interações com o banco. Se eu for aqui nessa Person Model, é ela que está fazendo isso aqui. Ela que está dando create, ela que está dando read, update e delete. Ou seja, o motorista DAO vai ser o que vai fazer esse CRUD pra gente lá no Mongo, que é essa personModel.py no relatório 5. Tudo pode ver no relatório 5 que vocês vão conseguir ter uma base muito grande e qualquer coisa revisa nos antigos, mas o 5 dá uma base muito grande. Inclusive eu estou deixando o link dele aqui em cima do projeto para vocês verem. Vocês precisam montar a estrutura do diagrama UML, ou seja, as classes pessoa, motorista e tudo isso. Então, vocês vão precisar montar essa classe motorista, essa classe corrida e essa classe passageiro e mandar ela junto. Uma print da collection motorista no Mongo Compass. Então, vocês vão mandar a print pra gente como que ficou os dados de vocês lá. Porque aqui está especificado, né? Deve haver uma collection motorista dentro do banco que tem um array de corridas. Em cada corrida temos a nota, a distância percorrida e o passageiro deve ter o nome do documento. Ou seja, esse motorista é o documento, dentro desse array, várias corridas, dentro de cada corrida, um passageiro. Essa é a estrutura que vocês vão ter que organizar os dados. Está especificado aqui, mas qualquer dúvida pode pedir. E agora vai ter uma classe que a gente não fez da última vez, mas eu atualizei lá no relatório, que é essa CLI. O que a CLI faz?
ela faz uma interface com o usuário para a gente conseguir fazer o CRUD via terminal, fazer o CRUD interativo com o usuário. Aqui no exemplo do relatório 5, a gente usa pessoa. Então, os dados são de pessoa, tudo é de pessoa. Como vocês vão ter que fazer para outro contexto, vocês vão poder usar ele como base, mas pode dar um clone lá, rodar, ver como funciona, e adaptar ele para o motorista CLI, que ele vai gerenciar tudo isso, todo o CRUD, e ele vai pegar o que está aqui e chamar os métodos CRUD da classe motorista DAO. Então, lá na sua main, você vai chamar a motorista CLI, ela vai interagir com o usuário e chamar os métodos que interagem com o banco da motorista DAO. E no final, você vai ter que mandar um esquema da collection motorista pra gente, que é aquele esquema que a gente fez na última aula, no relatório 5. E é só enviar o repositório do GitHub e os prints desse jeitinho. E lembra de usar o Atlas. Se não usar o Atlas, a gente vai tirar um pouquinho de ponto. Porque o Atlas, inclusive, é pra gente poder testar, que vocês fizeram muito mais fácil, porque a gente não vai precisar adivinhar, ou se não montar o esquema de vocês manualmente, vai estar tudo lá. Então, se a gente quiser testar o código de vocês, está funcionando, é muito mais fácil. E é basicamente isso aqui os passos. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim ou para o Evil. Tem nossos horários de atendimento aqui no início. Atualmente, nosso horário de atendimento está sendo o meu segunda, 5h30, e o do Evil, se eu não me engano, é terça, 5h30. Mas pode mandar dúvida em qualquer horário que a gente vai ajudar. E vocês vão ter 2 semanas para fazer isso. E daqui a 2 semanas a gente volta com outra matéria. E façam o exercício avaliativo sério, porque ele tem uma grande influência na nota. É isso, muito obrigado.